Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender uma situação bem comum, como por exemplo, você vai fazer uma festa com os seus amigos e você é o responsável pela parte líquida da festa. Aí você pega um isopor bem grandão, vai colocar um monte de gelo para gelar um monte de refrigerante, por exemplo, né? Até parece, mas enfim, vamos lá. Você quer ter noção quanto de gelo você precisa para resfriar uma certa quantidade de refrigerante, como eu falei, de uma bebida qualquer. A gente vai estudar o chamado princípio geral das trocas de calor, tá bom? Eu vou colocar para vocês então um isopor ali com um monte de gelo e uma latinha de refrigerante, como eu te falei. Vou colocar a tampa nesse isopor e eu vou te dizer então que essa latinha está numa temperatura que eu vou chamar de T1 e o gelo está numa temperatura que eu vou chamar para vocês de T2. E o que a gente sabe? Que inicialmente as temperaturas 1 e 2 são diferentes e sabe ainda que a temperatura da latinha é maior do que a temperatura do gelo. E aí, pelo que a gente estudou até agora, a gente sabe que vai ter calor passando da latinha para o gelo. Eu vou dizer que a latinha está cedendo calor e que o gelo está recebendo o calor da latinha. Bom, vamos considerar que esse isopor vai isolar a latinha e o gelo do ambiente externo. Então só os dois vão trocar calor. O que eu posso dizer é o seguinte, que todo o calor que foi cedido pela latinha vai ser recebido pelo gelo. Agora olha só, a gente tem que tomar um cuidado. Calor cedido, calor perdido é negativo. Calor recebido é positivo. Então, por mais que todo o calor que um perde o outro ganha, eu não posso sair dizendo que eles são iguais. Eu posso sim, tomando um certo cuidado, dizer que eles são iguais em módulo. Porque lembrando que a gente aprende lá com o Ferrito nas aulas de matemática, quando a gente usa um valor em módulo, a gente não leva em consideração o sinal. Pessoal, então, com isso que a gente concluiu aqui em cima, o que a gente pode dizer? Que se um deles vale 10, o outro vale menos 10. Se um vale 20, o outro vale menos 20. Agora, olha que interessante. Se eu somar 10 com menos 10, vai dar 0. Se eu somar 20 com menos 20, também vai dar 0. E assim por diante. Olha o que a gente vai anotar aqui. Vem aqui comigo. Se eu pegar todo o calor que foi cedido, todo o calor que foi recebido e somar, eu vou estar somando dois valores que têm o mesmo módulo, porém têm sinais contrários. Então essa soma vai dar sempre igual a 0. E a gente vai usar essa relação matemática toda vez que a gente quiser determinar, por exemplo, qual vai ser a temperatura final da mistura do gelo com refrigerante, a temperatura final da mistura de dois objetos quaisquer que tinham inicialmente uma temperatura diferente e trocaram calor até atingir o chamado equilíbrio térmico. Agora, antes de seguir, esse isopor que eu te falei é o que muitas vezes vai ser chamado de calorímetro no exercício. O calorímetro nada mais é do que um pote que é usado para estudar as trocas de calor. Agora, vai ter exercício que eu vou ter que levar em consideração o recipiente, o calorímetro, e vai ter exercício que não. Daí você vai pensar, poxa, Coelho, mas como que eu sei se eu levo o recipiente, o calorímetro em consideração ou não? Gente, olha que fácil. A questão muitas vezes vai dizer o seguinte, despreze as trocas de calor com o calorímetro. Aí você faz o quê? Despreza. Às vezes a questão vai dizer para você o seguinte, o calorímetro possui capacidade térmica desprezível, quer dizer que ele não tem capacidade de trocar calor, ou seja, você vai desprezar o calorímetro. Tem questão que ele até vai citar o calorímetro, mas não vai dar mais informação térmica nenhuma sobre ele. Aí você também vai desprezar o calorímetro. Agora, quando que você vai levar ele em consideração? Quando a questão passar para você, por exemplo, a capacidade térmica do calorímetro, ou quando ela te pedir que você calcule essa capacidade térmica. Poxa, mas como é que eu vou fazer? É bem fácil. Aí você vai somar. Além do calor trocado pelos objetos, vai somar o calor trocado pelo calorímetro. A gente vai treinar isso aí no exercício. Vem cá comigo. Exercício número 1. O professor resolve preparar uma xícara de café com leite. Para isso, ele utiliza 100 gramas de café a 80 graus Celsius, 40 gramas de leite a 20 graus Celsius e 5 gramas de adoçante também a 20 graus Celsius. Olha lá o que eu falei. Desprezando as trocas de calor com a xícara e com o ambiente, calcule a temperatura da mistura do café com leite e adoçante.
E aí eu passei alguns dados de calor específico para vocês. Bom, eu quero saber a temperatura da mistura. Essa temperatura da mistura é a temperatura final que eles vão chegar, ou seja, a mesma temperatura para todo mundo, a chamada temperatura de equilíbrio térmico. Se eu vou misturar café, leite e adoçante, a gente vai somar os calores trocados pelo café, pelo leite e pelo adoçante. E a gente sabe que a soma desses calores trocados tem que ser igual a zero. E como eu estou falando de variação de temperatura, a gente vai usar a equação do calor sensível. Então, para o café, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura do café, mais massa vezes calor específico vezes variação de temperatura do leite, mais massa vezes calor específico vezes variação de temperatura para o adoçante. Tudo isso é igual a zero. Agora vamos lá no enunciado. Massa de café. Eu disse para vocês que são 100 gramas de café. Então a gente vai anotar aqui que a massa de café é igual a 100 gramas. O calor específico do café eu passei para vocês no enunciado que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então a gente vai anotar que vale 1. E o ΔT do café. ΔT, variação de temperatura, a gente aprendeu que vai fazer a temperatura final, que é a mesma para todo mundo, que eu não sei o valor, menos a temperatura inicial, que eu disse para vocês no enunciado que o café está a 80 graus Celsius. Então a gente vai anotar T menos 80. Agora vamos lá para o leite. No enunciado eu disse para vocês que são 40 gramas de leite. Então a gente vai anotar que a massa de leite é 40 gramas. Eu disse que o calor específico do leite vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então a gente vai colocar aqui que é 1. E o ΔT do leite é a temperatura final, que eu não sei, que é a mesma para todo mundo, menos a temperatura inicial do leite, que eu falei no enunciado, que é 20 graus Celsius. Então fica para a gente T menos 20. Agora, o adoçante. No enunciado, eu disse para vocês que são 5 gramas de adoçante. Então a massa do adoçante é igual a 5 vezes o calor específico. Eu passei para que vocês considerassem o calor específico do adoçante igual a 2 calorias por gramas grau Celsius. Então eu vou colocar 2 vezes o ΔT do adoçante. ΔT, variação de temperatura, é a temperatura final, que eu não sei, que é a mesma para todo mundo, menos a temperatura inicial, que a gente viu no enunciado, que é 20 graus Celsius. Então, o ΔT fica T menos 20. Agora, vamos melhorar um pouquinho essa conta. Vai ficar para a gente 100 vezes 1 é 100, que multiplica T menos 80, mais 40 vezes 1 é 40, que multiplica T menos 20, mais 5 vezes 2 é 10, que multiplica T menos 20. Tudo isso é igual a zero. Agora, se a gente observar essa relação matemática, a gente percebe que eu posso fazer uma simplificação em cada um dos termos. Eu vou simplificar um zero daqui, com um zero daqui, com um zero daqui. E depois disso, a gente vai fazer a sequência da conta. Então vamos lá. No primeiro termo fica 10 vezes t, é 10t. 10 vezes o menos 80 dá menos 800. Mais 4 vezes t vai dar 4t. E 4 vezes o menos 20 vai dar menos 80. Mais 1 vez t vai dar t. E 1 vez o menos 20 vai dar menos 20. Tudo isso igual a zero. Agora, vamos somar quem tem t. 10t com 4t com t, que é a mesma coisa do que 1 vez t, vai dar para a gente 15t. E agora vamos juntar quem não tem o t do lado.
menos 800 com menos 80 com menos 20 vai dar menos 900. E tudo isso é igual a zero. Agora vamos melhorar um pouquinho essa expressão que está aqui. Vamos deixar de um lado quem tem t, do outro lado da equação quem não tem o t. Então eu vou escrever para vocês o seguinte. 15t é igual a esse menos 900, eu vou escrever do outro lado da equação mais 900. E aí, a temperatura final fica igual a 900 dividido por 15. Então, a temperatura final fica igual a 60 graus Celsius. E aí, como eu tinha pedido no enunciado para vocês, a temperatura da mistura do café com adoçante com leite, essa temperatura da mistura é a temperatura de equilíbrio térmico, portanto a nossa resposta é 60 graus Celsius. Exercício número 2. Muitas pessoas gostam de café, mas não o apreciam muito quente e têm o hábito de adicionar um pequeno cubo de gelo para resfriá-lo rapidamente. Deve-se considerar que a xícara tem capacidade térmica igual a 30 graus Celsius e contém inicialmente 120 gramas de café, cujo calor específico é igual ao da água, a 100 graus Celsius, e que essa xícara encontra-se em equilíbrio térmico com o líquido. Acrescentando-se uma pedra de gelo de 10 gramas, inicialmente a 0 graus Celsius, sendo que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama, após o gelo derreter e todo o sistema entrar em equilíbrio térmico, desprezando as perdas de calor para o ambiente, a temperatura do café será igual a... Pessoal, aqui eu estou de novo misturando objeto quente com objeto frio. Então, a gente vai somar o calor trocado por todos eles e essa soma tem que dar zero. Agora, olha só. Quem eu sei que está trocando o calor? É o café, é o gelo. Mas nesse exercício, a gente tem uma outra informação importante. Ele diz o seguinte, que a xícara tem capacidade térmica igual a 30 calorias por grau Celsius. Como ele deu a capacidade térmica da xícara, eu tenho que levar a xícara em consideração. Então aqui é o calor trocado pela xícara. E aí sim, a soma dos calores trocados vai ser igual a zero. Bom, em relação ao calor trocado pelo café, vai ser a massa do café vezes o calor específico do café vezes a variação de temperatura que o café sofre. Quanto ao calor trocado pelo gelo, pessoal, aqui a gente tem que tomar um cuidado especial. Por quê? Porque ele disse no enunciado para a gente que o gelo tem 10 gramas e disse que ele vai estar inicialmente a 0 graus Celsius. Então, esse gelo vai ter que derreter. Só que depois de derreter, ele vai aquecer. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho massa vezes calor latente, porque o gelo vai derreter, mas eu também tenho massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, porque esse gelo derreteu e essa água que se formou vai aquecer até chegar na temperatura do café. E aí a gente tem aqui massa da xícara vezes calor específico da xícara vezes variação de temperatura da xícara. E tudo isso é igual a zero. Bom, então vamos começar. No café, ele disse para a gente que são 120 gramas de café e que esse café está a 100 graus Celsius. Disse para a gente considerar que o calor específico do café é igual a 1 caloria por grama graus Celsius. Vamos anotar essas informações então. Massa do café são 120 gramas. Calor específico do café é 1. E o ΔT é a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial do café, que é 100. Mais massa de gelo, 10 gramas. E o calor latente de fusão do gelo são 80 calorias por grama. Então, massa 10 gramas vezes o calor latente, que é 80. Mais, agora gente, olha só. A massa do gelo que derreteu é 10 gramas. Eu queria muito que você tomasse cuidado com esse termo aqui, o calor específico. Ele era gelo, mas ele já derreteu. Se ele já derreteu, quer dizer que ele virou água.
Portanto, o calor específico que eu vou usar vai ser o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Então, o calor específico vale 1. ΔT é a variação de temperatura. O que a gente sabe? Bom, a temperatura final eu quero descobrir. Menos temperatura inicial. Foi dito para a gente que o gelo estava inicialmente a 0 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 0. Mais massa vezes calor específico da xícara. A questão não deu para a gente a massa e o calor específico, mas deu para a gente a capacidade térmica da xícara. O que acontece? A gente aprendeu lá na aula sobre capacidade térmica que capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Ou seja, no lugar de M vezes C da xícara, eu posso colocar o valor da capacidade térmica, que é 30 calorias por grama, vezes o ΔT, que é a temperatura final, menos a inicial. Pessoal, temperatura inicial. Foi dito que a xícara estava em equilíbrio térmico com o líquido no início. E o líquido estava a 100 graus Celsius. Então, quer dizer que a temperatura inicial é 100 graus Celsius. Continuando as contas. 120 vezes 1 é 120, que multiplica T, dá 120T. E o 120 vezes menos 100 vai dar menos 12.000. Mais 10 vezes 80 é 800, mais T menos 0 é T. Vezes 10 vezes 1 vai dar 10T. Mais 30 vezes T é 30T. E 30 vezes o menos 100 vai dar menos 3.000. Tudo isso é igual a 0. Agora, vamos juntar os termos que tem T e os termos que não tem. 120T com 10T com 30T vai dar para a gente 160T. E menos 12.000 com menos 3.000 dá menos 15.000. Com mais 800 dá menos 14.200. Tudo isso é igual a 0. Agora vamos pegar essa expressão e vamos deixar quem tem T de um lado, quem não tem do outro. Então fica para a gente 160T é igual a esse menos 14.200 vai ser escrito do outro lado como mais 14.200. E aí, a temperatura final fica igual a 14.200 dividido por 160. E com isso a gente chega que a temperatura final de equilíbrio térmico é igual a 88,75 graus Celsius. Que é o que diz pra gente a resposta letra B. Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula de termologia. Tchau e até a próxima aula.